E aí, será que essa coisa de daddy issues existe? Será que você, o jeito que você transa, o jeito que você busca parceiros sexuais, tem a ver com a sua história com o teu pai? Você tá preparado para essa conversa? A gente tá chegando no Dia dos Pais e hoje a gente vai falar da relação do homem gay com o seu pai. E a gente vai falar por quê? Porque eu não estou sozinho, tô aqui com o Renato, meu amigo do Papo de Machona, pra gente construir este papo pra falar da mania dele de trepar com homens mais velhos. A gente precisa falar sobre isso, é? Gente, brincadeira, ele trepa com homens mais velhos, mais novos, jovens, velhos. Você começa tudo assim, introduzindo a pauta. Se você é um homem e quer transar com o Papo de Machona, já manda. Eu nunca sei se a gente tá de fato debatendo temas ou se o cara tá me agenciando, mas tudo bem, o importante é que vive o capitalismo e é por isso que a gente tá aqui. É isso, bora! A gente ouve falar na nossa cultura, né, essa coisa de daddy issues, assim. Ai, esse cara gosta de trepar com um homem mais velho porque ele teve problema com o pai dele, porque ele tá procurando o pai e tal. E há um movimento na nossa cultura de dizer que, isso é preconceito, tipo, não, a gente pode transar com quem a gente quiser, na idade que a gente quiser. E eu acho que a gente podia aprofundar um pouco essa fala. Pra começar, você acha que a relação do menino lá atrás, ou pra deixar mais pessoal, você consegue olhar pra tua relação com teu pai lá atrás e pensar que isso influencia no modo como você ama, como você se relaciona, como você trepa hoje em dia? Sim, e aí eu acho que antes da gente falar das nossas experiências individuais, é importante trazer esse tema até um panorama histórico quando a gente pensa que essa... Bem ele com o panorama histórico. Isso aqui é uma sociologia. Mas acho importante a gente pensar que essa coisa da gente ter esse sonho de ser um sugar baby, de ser adotado por um homem mais velho, ele não é de hoje. A gente tem o sonho de ser o que? Um sugar baby? Porque o sugar daddy, se você quer ter um boy mais velho que cuide de você, você quer ser um baby, quer ser cuidado, esse papel de filho. E a gente tem um sonho de ser você tem um sonho de ser um sugar baby. Não tem esse sonho, mas a Gaylândia, a Gaylândia, eu modo de dizer, eu coloquei nesse lugar, desse sonho co-criado. Entendi, gente. Vai. Caio tá querendo me vender, vocês estão entendendo o que é isso? Mas... Vai, a gente tem esse sonho. E que não é de hoje. Quando a gente vai olhar, por exemplo, pro berço do que a gente entende como os ideais da masculinidade, a gente vai olhar pra Grécia Antiga e lá não existiam relações homossexuais, não existia uma parada gay na Grécia, mas existiam relações homoafetivas, onde homens mais velhos transavam com homens mais jovens, e isso fazia parte de um rito de passagem. Então, para o jovem se tornar um homem adulto na Grécia Antiga, ele precisava passar por esse rito. E o homem mais novo geralmente era o passivo, o mais velho era o ativo, e a ideia é que o mais novo entregaria a sua beleza e o mais velho entregaria a sua sabedoria. Se a gente for beber nessa fonte desses ideais de masculinidade, de manutenção de poder, e a gente corta para 2023, a gente vai entender que esse sonho idealizado de ter um homem mais velho que cuide de você não é de hoje. E aí eu acho que a gente pode colocar mais uma coisa nesse combo, antes de falar da vivência pessoal. A gente também tem uma infantilização do homem. A gente pode pegar como exemplo o menino Neymar, tanto que ele é chamado de menino Neymar, e a gente tá falando de um homem de mais de 30 anos, sempre colocado nessa caixinha do que não sabe o que tá fazendo. Tipo, olha, ele fez uma outra cagada, mas tadinha, só o nosso menino Ney. Então a gente vive, e aí se a gente for cortar isso pra lógico com homens gays, a gente também vive nessa infantilização desse menino que vai sempre ficando nesse lugar. E depois dessa volta que eu dei, chegando onde a gente queria chegar, eu vejo que sim, na verdade eu lidei com uma ausência paterna, né? Meu pai, e tudo bem falar sobre isso, meu pai ele se suicidou quando eu tinha 3 para 4 anos de idade, e aí eu fui... Então essa figura pra mim ela tem outras formas, a gente vai falando sobre isso durante esse vídeo, mas eu consigo hoje enxergar graças à terapia, que eu percebi os impactos que essa ausência teve na forma como eu fui me entendendo no mundo e me construindo afetos nesse lugar, entendendo a minha sexualidade, como que tudo isso foi se desdobrando depois dessa ausência dele. Vamos pontuar algumas coisas que eu não sou sociólogo. Nem eu sou publicitário, né? Mas acho que a psicologia tem uma coisa pra contribuir. Você falou de uma geração de homens infantis ou infantilizados. E tem um nome que a gente dá, que a gente fala de função paterna, que não necessariamente precisa ser feito pelo homem, mas qual é a função paterna? A função paterna é aquela pessoa que representa o masculino, a energia masculina, então não necessariamente tem que ser um homem, que vai pegar essa criança e vai dizer pra ela, olha, até aqui, né, esse é o lugar protegido, quentinho da família, da mamãe, mas a partir daqui você precisa ir pro mundo. Uma das funções paternas é dar dado de realidade, dizer, olha, você precisa crescer, você precisa ser um adulto, e mais do que isso, é cortar o laço desse menino com essa mãe pra mandá-lo pra vida, pra dizer, olha, essa família aqui é minha, você precisa construir a sua. E aí a gente fica pensando que nós somos uma sociedade que tem uma padroeira como a nossa grande santa. E padroeira vem de pai.
né? Nós deveríamos ter um padroeiro. Mas nossa sociedade, Brasil, tô falando Sim. agora, é tão... o homem ocupa tanto um não lugar, um lugar de não homem, que até o nosso padroeiro é uma mulher. Porque nós somos filhos de famílias sem pais. Até quando o pai está em casa, são esses pais meninos, infantis, onde a mulher ocupa um lugar de sustento, de não poder parar e o cara tem que... E o cara fica ali como mais um filho. Então, tudo isso é um recorte da nossa sociedade. Mas acho legal a gente pensar que quando a gente fala da homossexualidade, a gente tem recortes que são próprios da nossa categoria, da nossa... da gente, né? E aí pensar que todo mundo sofre com a ausência de pai, né? Todo mundo, na nossa sociedade, muitas pessoas não têm pai. Mas pro menino gay, isso tem um problema, uma derivação que é mais dura. Porque é o seguinte, quando eu sou um menino hétero e eu tenho meu pai vai me dar um modelo de como ser marido. Ele vai me dar um modelo de como eu posso até tratar uma mulher. Mas no caso do menino gay, o meu pai é o primeiro modelo de homem com quem eu vou me relacionar. Então, se o primeiro modelo de homem que eu tenho é um homem agressivo, indiferente, distante, ausente, eu posso crescer tendo essa primeira referência de amor e reproduzir isso nas minhas relações afetivas. E aí eu vou reproduzir aquilo que eu aprendi com o meu primeiro homem do meu amor, o meu pai, com as minhas figuras de afeto, meus namorados, meus parceiros, e aí a gente vê uma comunidade gay que a gente diz, nossa, a gente se relaciona de jeito tóxico e tal. E como isso vai se colando nessa primeira experiência infantil, né? Não faz muito sentido, porque eu fiquei pensando até com essa ausência dessa não referência, ou dessa ausência, dessa referência não prepara a gente para o mundo. Eu acho que até quando a gente vai construir a nossa performance de masculinidade, a gente também fica meio que num não lugar, porque a solidão sempre assombra a gente. Como homens gays, a gente vive assombrado por essa solidão e a gente vai ter vários desdobramentos, mas eu fico pensando o quanto muitas vezes essa ausência paterna, ela também, a gente projeta essa busca por esse pai de forma inconsciente. Então, como você falou, no seu relacionamento, eu não tive um pai que me trouxe essa perspectiva de mundo, nessa fonte de masculinidade, então eu vou buscar um parceiro. E a gente faz isso, às vezes, você usou a palavra inconsciente, mas não é assim, ó, meu pai era, sei lá, duro comigo, então eu vou procurar um cara duro comigo. Às vezes a gente faz assim, meu pai era fraco, e eu aprendo a me colocar nesse mesmo lugar de fraqueza, na tentativa de que alguém repare em mim isso. Ou o oposto, eu só procuro homens fracos para tentar salvar o meu pai. Isso acontece com todo mundo, acontece com mulheres, mas no nosso caso, além dessa experiência que vai para fora na relação com o outro, tem uma outra coisa que é o jeito que a gente aprende a ser homem. Sei lá, matemática. Quando você tem um professor de matemática que ele é chato, você costuma dizer que não gosta de matemática. Não é porque você não gosta de matemática, porque você tinha um professor merda. Sim. E nós somos acho que os homens gays são homens que tiveram professores muito ruins de masculinidades, que ensinaram a gente só... Quer dizer, o que seu pai te ensinou sobre ser homem? Eu vou trazer um exemplo aqui, mas você consegue pensar, puta, meu pai, o que seu pai te ensinou sobre ser homem? E é engraçado, né? Porque eu tenho tenho duas memórias muito fortes com ele, mas tinha uma coisa, eu tava até falando sobre isso com a minha mãe ontem, assim, meu pai, tadinho, ele adorava empinar pipa. Então ele me leva. Oh, meu Deus. Maduro, você fala, né? tudo bem, fora isso, eu acreditou que eu super tinha um perfil de quem empinava pipa. E ele me levou, e ele ficava frustradíssimo. E aí minha mãe até contou nesse episódio desses dias. Porque ele me dizia, gente, esse seu filho. A frase era interessante também. Toma esse seu filho. Porque ele não empina pipa. E é interessante esse lugar, né? Porque não é meu, porque se empinasse pipa seria o meu homem, mas nossa, ele tadinho, gente, morreu porque se tornou muito viado. Mas gente, olha que importante. Mas né? você entende esse lugar? Mas tem uma coisa que é importante dizer aqui, ó. Olhe, toma esse seu filho. Você estava falhando numa performance de masculinidade. Sim. Só que quem que ensina o menino a ser homem? Quem? Ele estava assumindo a própria falha, teoricamente, né? Quer dizer, Tipo, se meu filho, se meu filho jeito. não sabe jogar futebol, Sim. é porque alguém... Porque nenhuma criança nasce com aptidão inata para nada, Não, né? A exato. gente nasce... E aí, você não saber empinar futebol, você não saber empinar pipa diz respeito a uma relação com teu pai que não funcionou para que você desenvolvesse
ele como modelo pra querer copiá-lo. Quer dizer, Sim. a pergunta é, o que falhou na tua relação com teu pai pra que você não quisesse copiá-lo? Porque um menino que não quer copiar o seu pai, não quer copiar porque não vê como exemplo. E olha só, você falou que tinha 4 anos. 3 para 4. Com 3 e 4 anos, o seu grau de julgamento não era como hoje. Você não fazia crítica. Meu pai com 40 anos empinando pipa. Não tinha. Não. Mas o seu pai ainda assim conseguiu falhar a ponto de você não querer olhar pra ele e copiá-lo. Então sempre que um pai, vou falar isso pra... Sempre que o teu pai te acusar de você não ter sido homem o suficiente, de você ter falhado, se o seu pai não brincava com você porque você não sabia jogar futebol, isso era uma representação da falha dele. Porque se ele tivesse sido afetuoso o suficiente com você, você ia querer copiar ele. Porque crianças copiam o seu modelo de afeto. E é muito louco isso, cara, porque hoje, quando a gente tá aqui nesse papo, na verdade eu vejo quanto ele também foi vítima desse sistema todo. Porque na cabeça dele, o padrão de masculinidade pra ele ser um pai de sucesso era: o Renato vai empinar pipa, jogar bola, vai pegar todas as meninas na escola. No sonho da cabeça dele, essa era a projeção, né? Então, e olha como é limitante a gente entender que... E por isso que a gente fala sobre masculinidades, a gente pode ampliar até a gente tá falando de paternidades. Quais são os vários modelos de ser pai, né? E como esse modelo, ele é um sofrimento pro próprio filho, que vem fruto dessa herança paternal, e pro próprio pai que se vê frustrado e fala: gente, eu não tô sabendo ser pai, porque se meu filho não sabe empinar pipa, porque pai sou eu. Vira uma... Mas, nossa, você falou uma coisa importante. Nos movimentos feministas, a gente vê as mulheres inventando uma mãe. Né? Então, que mãe que eu quero ser? Qual é a mulher que eu vou me relacionar com o meu trabalho, com a maternidade? Eu vou cuidar só do meu filho. A gente não vê discussões de uma invenção de uma paternidade. É como se a paternidade tivesse dada, como se todo mundo soubesse ser pai. E não, né? E na verdade, a gente sabe que a paternidade não é cobrada. Porque quando a gente vai olhar, e aí a gente... Eu vou trazer a história de novo, gente. Mas quando a gente vai olhar, por exemplo, para a origem lá do patriarcado, né? Quando a gente vai olhar para o que a gente chama de divisão social do trabalho, para quem foi dado o papel de cuidar do filho? Para a mãe. O pai, ele vai ser o pai de McDonald's, que a gente vê hoje, né? O pai que leva o filho do McDonald's, posta uma foto do Instagram e fala: check, pai do ano. E depois ele mal fala com o filho. A gente pode substituir o McDonald's pelo pipa. Exato. Eu vou empinar pipa e se funcionar... Foi o paizão do ano. E aí por isso que a gente não tem uma cobrança de paternidade. Só que tem uma coisa importante aqui, né, Rê? Eu não sei se você viveu isso. Aham. Eu vou te contar uma história minha pra Vai. ficar falando só dele, né, gente? Porque Vamos eu tô aqui. dividir, né? Eu lembro de uma cena, muito novinho também, eu não sei dizer a idade, mas eu não tava na primeira série ainda, então, Aham. novinho. E a gente foi jogar bola, eu, meu pai e sei lá quem, e era numa quadra, tipo quadra de rua, assim, Aham. sabe? Sei lá, quadra essas que tem no bairro. Sim. E chegou lá, na hora de escolher as pessoas, meu pai não me escolheu pra jogar. Por quê? Porque eu não sabia jogar. Sim. E meu pai não queria passar a vergonha de eu dando vexame lá. E aí, deu, sei lá, 6 pra um lado, 6 pro outro, e eu sobrei. E eu fui embora. Eu lembro que eles começaram a jogar, e assim, você vai ficar na próxima, né? Na próxima rodada. E imagina, eu olhei pra aquela cena e me senti tão... Que merda que eu sou. Nem meu pai quis me escolher pra jogar. Eu lembro que eu fui embora pra casa chorar. Eu lembro de ter ido pra baixo da cama. Porque olha a minha fantasia infantil. Meu pai vai perceber que eu fui embora, tava na rua, quer dizer, nossa, cadê o meu filho? E vai vir atrás de mim, eu vou estar embaixo da cama e ele vai ver como eu fiquei magoado. Seu pai apareceu? Nem o meu. Mas por que eu tô dizendo isso? Um grande problema que acontece, eu vejo no consultório, é a gente crescer assim: puta, se eu soubesse empinar pipa, meu pai teria gostado mais de mim. Se eu soubesse jogar bola, meu pai teria... talvez eu nem seria viado se eu tivesse aprendido. E a gente não pode, já te dou a palavra, a gente não pode pegar essa culpa pra nós. Se você não sabia jogar futebol, empinar pipa, que mais coisa de homem, sei lá, pescar, sei lá o que seu pai queria que você fizesse. Lutar, brigar, bater. Não é porque você falhou. Possivelmente, a tua relação com teu pai não produziu afeto suficiente para que você quisesse copiá-lo. A sua distância do teu pai e a tua distância da masculinidade não é culpa tua. É possivelmente responsabilidade deste homem que não foi afetuoso o suficiente para se tornar o seu herói e você querer copiá-lo. Arrasei, né? Arrasei na fala. Mas eu tava falando pra mim, tá? Seu arrasou, a gente vai se tratando no meio. Porque é sobre isso, sobre sair desse lugar de não, eu não falhei. Exato. Alguém falhou pra que eu não admirasse, né? E eu acho que vai além. Se a gente ampliar esse olhar, a gente vai entender que a gente vai decepcionar os nossos pais e tá tudo bem. Porque a gente tem uma coisa que também...
pode ser polêmico isso, mas vou explicar onde eu quero chegar. Existe uma questão de que pais são como como se primeiro a gente parte da premissa de que os nossos pais são os nossos donos e nós somos propriedade dos nossos pais, numa relação de hierarquia. E como eu vim da igreja, isso é muito forte. Só que eu acho isso extremamente problemático, como se pais fossem nossos donos e a gente tem a obrigação e o dever moral de devolver pra eles o que eles fizeram. Porque primeiro a conta já começa com um saldo de mais de 400 mil reais. Seara que vai Não, ter mas- gente Ai, xingando. tá tudo bem, gente, vamos xingar da Pode minha me xingar. pedagógica. Eu não tô buscando a aprovação do meu pai, Do não meu- é a sua exata- aprovação que vai me exatamente. fazer. Mas onde eu quero chegar com isso? Que a gente vai decepcionar os nossos pais. Eu acho que no final das contas é a gente entender e a decepção é na perspectiva de quem? Porque quando a gente pensa que quando a gente nasce como filho, né? Quando a gente tá falando de pais, paternidades, existem várias expectativas sociais sobre as nossas costas. A carreira que a gente vai escolher, se a gente vai ser médico, advogado, as carreiras dos sonhos, ou que performance de masculinidade a gente vai ter, se a gente vai encher a casa de netos, se a gente vai realizar todos os sonhos que os nossos pais... E eu acho que é nesse lugar que eu quero chegar. A gente não pode ser um pote em que o nosso pai depositou todos os sonhos e frustrações que ele teve, tipo, ó, oi, tudo bom? Aqui tá a sua herança, você vai realizar tudo que eu não realizei. Porque a gente não tem nem bagagem pra Mas conseguir tem uma falar coisa isso, que pra precisa acrescentar realizar aqui. isso. Quando a gente é criança, a gente não tem condição de parar essas projeções. Exato. E por que eu quis fazer essa pontuação? O problema, Rê, tem muito homem com seus 30, 40, 50, 60 anos que não são mais crianças, cresceram, mas ainda carregam esse lugar infantil. Então, ó, Sim. se você tentou, né, ocupar esse lugar, se sentiu culpado porque o teu pai não te quis, tentou responder, puxa, sei lá, fiz faculdade de engenharia quando eu queria fazer artes. Não é pra você se sentir culpado, porque você era uma criança quando isso foi posto em você. Mas agora, como adulto, a gente precisa parar e falar, peraí, o quanto disso que eu tô vivendo é uma reprodução do que foi esperado de mim. Exato. E aí sim, como criança, você não tem condição de frustrar os seus pais, Sim. né? Porque se você frustra, você fica muito mal, você precisa daquele amor e tal. Habilidades emocionais ali. Mas a gente precisa crescer. Sim. E aí, como adulto, vai dizer, pai, eu... E às vezes não é pro pai, às vezes é o pai que já morreu, Exato. né? Pra esse pai interno, pai, eu vou ser outra coisa, eu vou ser gay, eu vou ser passivo, eu vou ser bicha, eu vou ser... Eu não vou empinar pipa. E tá Eu tudo não vou bem. empinar pipa, eu vou empinar rola. Ei. E poder dizer isso sem sentir culpa. Sim. Porque você não está frustrando o seu pai. Quem está frustrando ele é ele mesmo, quando cria um desejo sobre você. Você não tinha que cumprir o desejo do teu pai. Isso é sobre ele, né? E isso é tão libertador, cara, que a gente vai pensar quantos homens gays não viveram dentro do armário pra não decepcionar a família. E vivem. Mantendo essa família margarina de 2 filhos e um cachorro, pro pai olhar e falar, esse é o meu filho. E esse pai não vai olhar. Porque o pai que é capaz de aprovar o filho, ele aprova o filho a partir de quem o filho é, não aquilo que o filho faz. Ah não, meu filho tem 2 filhos. Se isso precisa, seu pai precisa disso pra te amar, esquece, você pode ter 20 filhos que não vai ser o suficiente. Você vai ter o primeiro filho e vai falar, mas foi uma menina. Aí você vai ter um menino, mas esse seu menino é muito franco, sei lá. Então, é importante pensar que o pai que ama a gente, ele ama a gente por aquilo que a gente é. Se seu pai te ama, ele vai te amar afeminado, viado, hétero, engenheiro, lixeiro. E se seu pai não te ama, pode ir pra Harvard, que no máximo que ele vai fazer é pedir o dinheiro emprestado. Tá? Então, abre mão também desse lugar de que se meu pai não me amou quando eu era criança, não é agora, adulto, barbado, que você vai conseguir fazer esse cara gostar de você. Sim. Então, acho que essa conversa é pra dizer, as expectativas são deles. E a gente pode escolher cumprir, mas isso é uma prisão. E eu acho que aí a gente pode também puxar um outro ponto, né? Porque parece que ela ficou pesado, né, gente? Ficou uma coisa difícil. Mas eu falei de empinar a rola. Empinar a Deixa rola, leve, deu uma ficou leve? ficou Foi? pesado, ficou duro. Mas pesado é bom, né? Pesado é bom. Então, aí, Gente, a Ana, eu acho... que fica atrás da câmera, e ela é o quê? Uma mulher lésbica, né? E aí sempre que a gente fala essas coisas, a cara dela derrete, assim, que eu gostaria de mostrar pra vocês. Ana, desculpa por te fazer passar por isso, tá? Mas sim, pesado é bom. Pronto, continua. Continuando com o peso dessa conversa. Acho que a gente pode também partir para um outro lugar que tá nesse panorama de paternidade, que é a gente pensar o que a gente faz com esses limões que a vida não deu, que nos deu, porque a gente vai ter que fazer uma grande limonada. E aí eu acho que e aí no sentido da gente romper com esse ciclo. A gente entendeu, a gente olha para o nosso pai, claro, como adulto, né? Como você falou, que a gente não tem nem repertório para isso. E o que a gente vai fazer com isso, então? Porque a gente tem 2 escolhas. A gente não é necessário, a gente pode escolher
pegar o chicotinho e se culpar como uma grande vítima da história, ou a gente pode se responsabilizar nesse lugar e pensar, eu não sou aquilo que me fizeram, e eu posso construir uma história diferente. Mas pra isso, você falou uma coisa, falou, sair do lugar agora como adulto. Tem homens que se recusam a sair do lugar infantil. O que ele quer? Ele não quer ser um homem para si, ele quer ser o filho para o pai. E você pode ter 40, 50, 60 anos. Se você ainda estiver tentando agradar o seu pai, você estará no lugar de filho. E o único jeito de sair do lugar de filho não é colocar o pai nesse lugar, então eu vou ser diferente do que meu pai esperou. É romper, é poder dizer, não importa o que meu pai desejou ou não, é o que eu quero fazer de mim. Quais são as minhas escolhas? E bancar essa escolha. Né? Porque é mais fácil a gente ocupar esse lugar e dizer, não, se meu pai tivesse me amado, cara, não te amou, não tava lá, não te deu o que você precisava. E você merecia. Todo mundo merecia ser amado, né? Todo mundo merecia ser incentivado. Mas se a gente não teve, passar o resto da vida buscando isso é ficar no lugar infantil. Mesmo que você tenha um mestrado. Um mês que você ganha 30 mil reais por mês. Você faz isso porque o teu pai desejava isso pra você, você é um menino. E eu acho interessante pegar esse ponto, cara, que faz a gente pensar também quais outros pais que a gente às vezes acaba elegendo na nossa vida pra suprir isso. E eu fiquei pensando em Deus, né? Porque eu fui testemunho de Jeová na adolescência. E eu consigo perceber, graças à terapia, exatamente isso. Porque, na verdade, a figura de Deus, ele é o Pai Todo-Poderoso. Né? Ele é onipresente. Então, a gente... E é muito louco, porque a lógica do pecado é essa. Eu vou lutar para um Deus me amar, porque se ele me amar, talvez eu seja salvo num tal paraíso que diz que tem lá na frente. E aí, é uma busca sem fim. Só que esse Deus pode ser o pai, sim, pode ser Deus, mas pode ser o namorado abusivo. Sim. Pode ser o cara que só arranja namorado, por exemplo, que ganha muito mais que ele. Ai, não, é porque eu gosto de uma vida boa. Ou será que você precisa de alguém que você reconhece com mais poder pra você submeter? Exato. Pode ser o cara que tá na religião, sim, mas pode ser o cara que obedece o chefe e que é a cadelinha do chefe, que trabalha até mais tarde, que é o bom menino. O bom menino para um pai. Né? Então acho que é muito legal você trazer a religião, mas, cara, às vezes você tá numa relação merda e você não sai de lá porque você precisa de alguém que tutore a sua vida. E, de novo, a gente falou de pai, religião, Deus, namorado, às vezes um coach. Sabe, você chega lá e fala, eu vou pagar pra esse cara, o personal trainer, qualquer um que você delegue a autoridade da sua vida, né? E eu acho que a gente só consegue romper com essas, se a gente fosse pensar com esses ventrílocos que controlam a gente, com esses pais que a gente vai elegendo na vida, quando a gente consegue construir essa relação de amor próprio com a gente mesmo, aliado a um processo também de autoconhecimento. Porque senão você acha que o relacionamento abusivo é amor, que a relação tóxica com seu chefe é em prol do seu desenvolvimento de carreira, e você vai vai criando máscaras pra nomear problemas que são tóxicos, abusivos, estão te machucando pra dizer não, mas tudo bem, é o que eu mereço, né? Afinal, tu tá aqui me esforçando pra isso, né? É, porque o amor, ele precisa ser de graça. Porque se ele for comprado, ele não é amor. Né? O amor, ele não é uma instância que você possa merecer. Quem tá merecendo não tá sendo amado, né? O merecimento é algo que você faz para. O amor só serve pra quem não merece. Né? Como sabe que uma mãe mama o filho? O filho passa a bosta na parede, a mãe faz. Meu Deus, esse filho da puta, vou ter que limpar tudo. Acolhe o filho, dá banho, comida e põe pra dormir. Não é sobre o que o filho faz, é sobre quem o filho é. E a gente precisa poder assumir esse lugar. Mas pra isso, pra gente encerrar, porque eu não sei quanto tempo já deu, acho que né, senão a gente tem que estar disposto a olhar pra nossa ferida de frente. Sim. O que eu quero dizer isso? Você chega lá, você começa a querer romper com o teu pai. Aí vem a tua mãe, a tua irmã, a tua vizinha, o papagaio. Ai, mas é o teu pai. Ah, mas ele não tava lá por você, mas é porque ele mesmo... A gente precisa poder olhar pro espelho e dizer, cara, eu não fui amado. E se esse amor não veio, não vai vir mais. Às vezes, a gente precisa deixar essa dor da rejeição, ser dor, dizer, cara, eu não fui amado. Por quê? Porque meu pai não foi capaz de me amar. E antes de poder assumir esse lugar da dor, de poder dizer, cara, eu não fui amado, é dolorido mesmo e não tem nada que eu possa fazer, porque no momento que eu digo não tem nada que eu possa fazer, eu tenho que lidar com fui rejeitado. Né? E eu acho que isso leva a gente até pra pensar no conceito que a gente tem de família, aquela coisa de não, família acima de tudo, e a gente esbarra num lugar de uma positividade tóxica, porque às vezes tem famílias que são tóxicas. E sorte teve de quem tem uma família, né, de ter pais que de fato apoiam, isso faz muita diferença, né? Eu falo até desse lugar de apoio dos pais, faz muita diferença pra ser quem a gente é. Mas muitas vezes tem pais que não são.
pais, no sentido da palavra não apoio, são tóxicos, porque aí a gente fica com não, aí a gente, vamos citar a pessoa que tem da igreja, né? Aí vem aquela coisa de tem que honrar pai e mãe a todo custo. Depende. Sua segurança tá em risco, sua saúde mental tá em risco, não, porque tudo tem limite. E tudo tem limite na parte do momento que o nosso bem-estar está sendo ferido. Tá? A gente também tem que estabelecer essas relações, a gente está falando de pais especificamente, com os nossos pais, se é uma relação de fato saudável. Porque não é porque é seu pai que você tem obrigação moral acima de qualquer coisa, haja o que houver, haja o que hajar, pra você amar e se submeter a qualquer tipo de coisa. Acho que a gente precisa... Romper com os pais não é necessariamente romper só com... Não é você parar de falar com seu pai. Exato, Porque às vezes a gente precisa romper com o pai da infância. Puta, às vezes o cara até virou um cara, sei lá, assim... Encontrou Jesus e... Brincadeira, gente. Brincadeira e brincadeira. As duas... Começa com rola, termina com Jesus, é um papo eclético. Mas assim, às vezes o teu pai se reviu, melhorou, mas ainda assim te rejeitou lá atrás. Né? Puta, meu pai hoje me aceita como gay, quer conhecer meus namorados, tá tudo legal. Então romper com o pai infantil, com o seu lugar infantil, não precisa mais da aprovação dele, e poder talvez se relacionar com essa pessoa, construir até uma relação bacana, de parceria, mas não nesse lugar da honra, da obediência, ou em outras palavras, eu acho que é importante olhar para ela nesse lugar da submissão. Porque quando o pastor na igreja muitas vezes fala honra teu pai e tua mãe, o que ele está dizendo mesmo é seja obediente, seja submisso. E eu não estou aqui para defender Bíblia, nem para... Mas a própria Bíblia não diz obedeça, diz honra. E honrar e obedecer não é a mesma coisa. Exato. Você pode honrar o teu pai e tua mãe, por exemplo, mandando lá R$500 por mês pro teu pai para ajudar ele a não morrer de fome. Isso é honrar ele sem obedecer ele, entende? Exato. Então, de novo, eu não acho que a gente tem que enveredar pro lugar da religião, mas eu sei que muita gente tem essa culpa, né? Eu tenho que honrar. Honrar não é obedecer. Honrar não é se submeter. Honrar é poder dar um lugar de honra, é valorizar e poder falar, puxa, ele me ajudou lá, pagou minha escola, eu vou pagar, ajudar ele aqui com essa coisa que ele precisa. Pagar terapia pra ver se ele vira uma pessoa melhor, né? Também não tô dizendo que você tem que pagar nada pro teu pai. Tô dizendo que você pode escolher, se você quiser, e achar que quer fazer alguma coisa, honrar. Honrar não é obedecer e não é se submeter. Acho que é isso, né? Vamos... Eu acho que é isso. Eu só me dá um último ponto que tá tudo bem a gente também discordar e divergir dos nossos pais. Eu acho que também é importante a gente entender que, acho que a gente deixou isso claro aqui, não é dizer amém sempre, tá tudo bem discordar. E eu acho que mesmo, eu sempre acho que conflitos são, claro, gente, dependendo do conflito, né? Eu acho que é positivo a gente discordar, eu acho que nesse lugar dos desencontros, muitas vezes, de ideias ou de formação, até entendendo os contextos que nossos pais vieram, né? A gente tá falando aqui que somos homens gays na nossa geração, a gente tá falando de 2023, nossos pais vieram de um outro contexto, acho que vale também a gente ter esse olhar de empatia mesmo, de como a gente consegue criar pontos de conexão se for possível, e a gente entender que a gente não é uma grande decepção dos nossos pais, acho que isso é um grande resumo, que ser gay não te faz uma grande decepção. E se você for uma grande decepção, a decepção é dele. Porque ele se decepcionou com a expectativa que ele próprio criou. E ele que lide com ela. Ele que lide com ela. Se você ficou tocado, eu sei que esse é um assunto que mexe nas feridas, precisa de terapia, precisa de ajuda, manda mensagem aqui pra gente. A gente pode te indicar um terapeuta bacana. É importante você ter ajuda pra mexer nessas feridas, que são feridas emocionais, que às vezes mexem com a gente mesmo. Eu espero que você tenha um feliz Dia dos Pais, que essa reflexão te encontre bem. E o intuito desse papo é fazer você se sentir menos culpado e pegar a tua vida como tua, porque você é um homem adulto. Se você já for um homem adulto, né? Porque às vezes tem um garoto de 12 anos vendo vídeo, mas um homem adulto que você pode construir a tua própria história sem ser uma história de agradar ou obedecer ou corresponder ao seu pai. Você merece ser livre. Inclusive, um feliz Dia dos Pais, não importa qual forma o seu pai tenha, porque a gente falou que tanto tipo de paternidade, tanto que você possa nesse dia se conectar com o que a paternidade representa na sua vida, ou a forma, ou as várias formas que seu pai ou seus pais ganharam na sua vida. É isso. Beijo pra vocês! Beijo!